A paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Vamos começar a nossa EBD. Que Deus nos abençoe, nos guarde nesse dia. Hoje é o dia da Páscoa. Eu não vou falar sobre a Páscoa, mas eu vou falar sobre a Bíblia, as Escrituras. Mas hoje é o dia que a gente comemora a ressurreição de Cristo. Não o coelho, e sim o cordeiro. Aleluia, né? Glória a Deus, né? Então vamos começar, gente. A nossa lição aqui da EBD. O nosso tema é a inspiração divina da Bíblia. Crianças, quietinho aí, tá? Tá bom? Que a tia vai começar a nossa lição aqui da Escola Bíblica Dominical. O nosso texto áureo está em 2 Timóteo 3. Mas antes nós iremos orar. Vamos orar para agradecer ao Senhor por esse dia maravilhoso que Deus nos concedeu. Que o Senhor venha nos iluminar, nos proteger nesse dia, nos abençoar. Estaremos orando, tá? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor, pela tua presença nas nossas vidas, porque Jesus ressuscitou. E nós estamos alegres, porque a Páscoa é Jesus no nosso coração. A verdadeira Páscoa é Jesus Cristo, que ressuscitou e vive. E nós te louvamos, Pai. E hoje nós iremos falar da tua palavra, Senhor. Essa palavra que é linda, que nos transforma, que nos dá vida nova, que nos faz caminhar em nova direção. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra, que é viva e eficaz. Nós te adoramos nessa manhã, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós te glorificamos, Deus. Fica conosco, Espírito Santo, porque sem o Senhor não tem como ensinar, mas com o Senhor nós podemos todas as coisas. Eu oro te agradecendo, me rendendo ao Senhor. Fala nos nossos corações nessa manhã, Pai. Dirige essa EBD, essa lição. Abençoa a vida de cada uma aqui, Senhor. Cada família, Pai, cada criança. Abençoa essa peça que eles irão apresentar à noite, Senhor. Pai, toma a tua igreja, que haja nesse dia transformação de vida, arrependimento, salvação, porque a tua palavra, ela é falada nesse lugar. Obrigada por tudo, Pai. Fica com as nossas famílias. Eu te rendo honras e glórias nessa manhã. Fica conosco, Espírito Santo. Atua de maneira extraordinária. Eu oro te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Rapaz, para quem está chegando aí, queridos, a nossa leitura bíblica, gente, 2 Timóteo, que é carta, segunda carta ao Timóteo, 3, do 14 ao 17. E depois, 2 Pedro, capítulo 1, 19, 20 e 21. A nossa lição hoje é a inspiração divina da Bíblia. Querido, nós estamos falando sobre a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Não existe evangelho sem a Bíblia. A Bíblia que nos orienta, a Bíblia que nos dá uma nova direção, ela que nos transforma, ela é Deus falando conosco. Quando oramos, é a gente falando com Deus. Quando lemos a palavra, é Deus falando com a gente. Então, a Bíblia, ela é fundamental nas nossas vidas. Sem a palavra de Deus, a gente não vamos chegar ao céu. E falando sobre céu, né? A Bíblia, ela é o caminho que nos leva à salvação. É a coisa mais linda que existe. Quando a gente se rende ao Senhor, né, e vamos estar naquele grande dia lá com Ele, quando o noivo, né, chamar a noiva, nós estaremos com Ele lá na glória. Então a Bíblia é para ser amada, é para ser honrada, é para ser lida e vivida ou praticada.
Vamos então, eu vou estar lendo aqui, tá? Segunda carta aos Timóteo 3, 14, 15, 16 e 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado. Eu vou ler por aqui. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo que de quem o aprendeste e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Até o 17, né? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora, segunda carta de Pedro 1, 19, 20 e 21. Vamos ler depois aqui. Segunda carta de Pedro. (19, 20 e 21). Diz assim, ó: temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, né? Então, queridos, iniciando aí a nossa lição, a inspiração divina da Bíblia, né? Inspiração divina. Antes, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra Bíblia é coleção de livros. Tá? Isso significa a palavra Bíblia. Coleção de livros. Por quê? É um livro com vários livros, né? Que são 66 livros. Alguém lembra quanto tem no Novo Testamento, gente? Hã? Não. 66 livros é o total. Quanto tem no Novo Testamento e quanto tem no Antigo? Isso, 39 no Antigo e 27 no Novo. Isso aí, gente. Então, e a palavra Bíblia, coleção de livros, tá? E a Bíblia, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é que nos transforma, a Bíblia é que nos molda quando a gente quer, certo? Se nós não quisermos ser moldados, transformados, diferentes, como sal e luz, a Bíblia ela vai ser um livro comum. Se eu não abrir, se eu não ler, se eu não valorizar, se eu não honrar, ela vai ser um livro como outro livro normal. Porém, quando esse livro é aberto, ele é uma transformação nas nossas vidas. A Bíblia, gente, ela é o nosso tesouro. Um tesouro é uma coisa linda, é que tem coisas maravilhosas dentro. Então, o que Deus está falando para a gente? Que a gente tem que ler a Bíblia. Aliás, Deus está falando, ó, todos os cultos aqui, Deus fala que a gente tem que ler a Bíblia, né? Através, usando os profetas da casa, né? Então, Deus, Ele quer ser conhecido por você. Ele está aí. Ele vai estar sempre querendo ser conhecido pelo homem. O homem é que corre. O homem é que não tenho tempo. Uma vez eu ouvi alguém falando assim, não tenho tempo para ler a Bíblia. Queridos, a gente tem que arrumar um tempo. Isso não é desculpa. Nós temos 24 horas. É só você se planejar, se organizar, que você consegue ler a Bíblia. Ó, hoje eu acordei um pouquinho mais cedo, que eu sei que eu tinha que vir da aula.
Li um pouquinho, que eu estou fazendo a leitura junto com o pastor Natanael. Queridos, eu já li a Bíblia toda mais de 10 vezes. Inteira, por inteiro, a Bíblia total. O Novo Testamento eu devo ter lido a base de 20 vezes por aí, gente. Fora que a gente está sempre lendo a Bíblia, Salmos, Provérbios, né? Eclesiastes. O Provérbios é um livro que é muito de sabedoria, então é bom você estar sempre lendo. Então, amados, não é porque eu estou há muito tempo no Evangelho que eu já li a Bíblia, não. Não é isso, não. É porque eu amo ler a Bíblia. Eu não leio porque eu estou acompanhando um ritual. Não. É até legal também. Se quiser também, pode ler assim também. Um ritual, quando eu falo, é quando assim, né? Tipo o pastor Natanael colocou, a gente lê a Bíblia em um ano, orientado por alguém. Amém. É ótimo, maravilhoso. Porém, a gente tem que ler a Bíblia porque a gente ama Deus. Reflita hoje. Será que eu amo a Deus mesmo? Se você diz para mim que você ama a Deus, mas você não lê a palavra, me desculpe, meu amado, mas você não está amando. Quem ama a Deus gasta tempo com Ele. Quem ama a Deus procura ver o que é agradável para Ele. Certo, amados? Amém? Quando a gente tem um relacionamento com outra pessoa, a gente não quer fazer tudo para agradar? Por que para Deus a gente não quer fazer? A gente fica com vergonha, com bobeirinha, cheio de neném? Não, gente, é a mesma coisa. E eu ainda digo uma coisa mais profunda. Quando a gente não lê a Bíblia, uma vez eu falei isso para uma irmã, ela ficou meio chateada comigo, mas eu não esquento a cabeça com isso não. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente está pecando. Pode discordar ou concordar. Essa é a minha posição. Quando a gente não lê a Bíblia, a gente está pecando, porque a gente não está dando o devido valor para o nosso Deus. Então, queridos, nós estamos essa lição toda, né? São 13 lições, se eu não me engano. Nós estaremos falando tudo sobre a Bíblia. Então, se você não se despertar nessa EBD, você vai estar bem difícil de entender as coisas, porque está aí, gente, são 13 lições só falando sobre a Bíblia. E hoje nós vamos falar sobre a inspiração divina da Bíblia. Então, eu vou lá entrar no tópico 1, tá? Doutrina da inspiração bíblica. Quem pegou aí a folhinha aí pode ir acompanhando, tá? Gente, vou falar uma coisa. Eu não vou falar item a item até o finalzinho, não, que pode não dar tempo. Aí eu vou indo, qualquer coisa eu vou resumindo algum tópico, mas eu darei a lição toda, tá? Em nome de Jesus. Então, vamos lá. A inspiração bíblica é divina. Aí diz assim, ó, nas páginas do Antigo Testamento, a expressão assim diz o Senhor e similares são usadas mais de 3.800 vezes. Ao receber a revelação no Monte Sinai, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Jeremias foi advertido, não esqueçam nenhuma palavra. Como a gente tem muito versículo bíblico, eu vou pedir para colocar Jeremias 26, 2, tá? Vai ter passagem aqui que eu não vou colocar os versículos todos, mas depois vocês podem ler. Eu vou só colocar alguns. Jeremias 26, 2, tá, queridos? Daí da mídia. O que diz aí? Ó? Assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar a casa do Senhor. Todas as palavras que eu te mando lhe digas, não omita nenhuma palavra sequer. Então, amados, aqui, os profetas anteriormente, eles iam levar a mensagem do Senhor. Então, sempre eles começavam, né, falando assim diz o Senhor. Sempre eles estavam entregando algo que Deus, né, estava falando. E a gente, quando Jesus veio, né, não foi necessário, mas a gente está toda hora
com um profeta falando, como era no antigo, tá, irmãos? Não estou aqui falando que não tem profecia. As profecias continuam, são bíblicas. Deus, por exemplo, eu estou aqui hoje como uma profeta. Quando a gente está falando a palavra de Deus, a gente se coloca num lugar de profeta. Profeta é aquele que leva a palavra, irmãos. Então, mas eu estou falando assim, da maneira que era, não é mais, ficou um pouquinho diferente. Porque anteriormente a mensagem era falada pelos profetas, que o Espírito Santo não estava atuando em todo o mundo. Certo, amados? Jesus veio, o que aconteceu? Deixou o Espírito Santo conosco, a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo automaticamente vem sobre nós. Então, todos nós temos o Espírito Santo. Então, isso quer dizer o quê? Todos temos acesso a falar com Deus e ouvir o Espírito Santo falar com a gente, tá? É isso que eu estou querendo falar. Então, voltando aqui no texto. No texto do Novo Testamento, Paulo disse que usava as palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios 2,13. Pedi a mídia aí para colocar. Primeira carta aos Coríntios 2,13. Disto também falamos, e não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Espírito, ó, letra maiúscula, é o Espírito Santo. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Uma coisa que eu quero, assim, deixar para a igreja, né? Gente, para entender a Bíblia, queridos, a gente tem que estar com o nosso coração aberto. A nossa mente voltada para o Senhor. Por que tem muita gente que fala assim para mim, irmã, eu leio a Bíblia, não entendo nada, por isso que eu não estou lendo. Queridos, isso não é para ser dessa maneira. Mesmo que você não entenda, continue lendo. A Bíblia era para ser lida, é para ser folheada, é para ser meditada, é para ser amada e para ser vivida. Então, e sentida. Então, a Bíblia, o Espírito Santo, conforme você vai lendo todos os dias, é como um pão que a gente come diariamente. Se você não come pão, você come outra coisa. Mas todos os dias a gente come alguma coisa, a não ser que alguém esteja em jejum por algum propósito, é diferente. Mas todo dia nos alimentamos. Põe uma coisa na sua cabeça, a Bíblia é a mesma coisa. Como eu estava dizendo, antes de eu vir para cá, eu li ainda um pouquinho a Bíblia, que eu estou acompanhando o pastor Natanael, lendo a Bíblia mais uma vez. Então, amados, todos os dias, se eu não ler de manhã, eu vou ler à noite, eu vou ler à tarde. Como o Cristian tem ficado um pouquinho comigo, então eu não estou lendo a Bíblia cedo, eu estou lendo a Bíblia mais tarde. Mas o horário é você que faz. Não importa. Não tenho tempo para ler de manhã. Não tem problema não. Você tem antes de meia-noite para ler a Bíblia. Então é só você se programar. Você só vai ser vencedor, você só vai vencer as suas batalhas com a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, meus queridos, não tem como vencer. Certo, amados? Amém? Não tem como vencer, gente. Eu nem estou falando de área financeira, porque se você vai trabalhar, você vai ter um dinheiro. Você vai, eu estou falando disso da tua vida espiritual com Deus. Quando Jesus voltar, ele não vai pegar aí o seu trabalho, nem seu dinheiro. Jesus voltar, ele vai querer a sua vida, como você está. Então, é necessário a gente estar preparado. E não se prepara na área material, se prepara na área espiritual. É isso que eu estou querendo falar, tá? Então, aqui, ele está falando assim, que existe uma inspiração. A Bíblia, ela foi, todos que escreveram a Bíblia, né? Apóstolo Paulo, várias pessoas que escreveram a Bíblia, Pedro, João, né? Os discípulos, todos eles tinham a inspiração divina. A Bíblia, ela é inspirada pelo Senhor. O homem escreveu? Claro, Deus quis que a gente escrevesse. Se ele quisesse os anjos iriam fazer. Mas ele quis nós.
Então, é a gente que ele vai usar, gente. Cada um de nós. Não existe prioridade. Usa a pessoa porque... alguém já falou para mim, porque você é professora, porque você lê Bíblia. Gente, isso é um absurdo. Não tem que ler Bíblia quem é professor, nem pastor. É claro que ministérios e ministérios. Obviamente, se eu sou uma professora de EBD, eu tenho que ler Bíblia. Se eu sou um pastor, claro que eu vou ter que ter palavra para o rebanho. Obviamente, né? Não tem como. Agora, a Bíblia é para todos nós. Cada um individualmente deve ler para se alimentar e aguardar a volta de Jesus nesse mundo tenebroso. Então, fica aí a dica, tá? Aí, vamos lá. Aí ele fala assim, vamos para o tópico 2, tá? A inspiração bíblica é verbal. Vamos lá aqui. Retificamos que a Bíblia é divinamente inspirada. Já lemos lá no nosso início lá, a carta de Timóteo 3,16, lembra? Vou relembrar para vocês aqui, ó. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir, instruir em justiça. A palavra redarguir aqui, gente, é repreender. Tá? Então, a gente já sabe que a Bíblia ela é inspirada. Os homens escreveram, porém, inspirada pelo Espírito Santo. Aí ele vem dizendo aqui o que é inspiração. Aí ele fala, essa tradução vem do termo grego, que significa literalmente soprada por Deus. Estamos no doisinho aí, tá? Soprada. Então, inspirada é soprada. Isso que ele quer dizer aqui, tá? Deus soprou no espírito do homem, e ali o homem escreveu a palavra de Deus. Entendeu? Então, inspiração é sopro. Tá? Então, a gente não vai mais esquecer. Tá? Então, a Bíblia, ela é soprada pelo Senhor, tá? Então, não tem como. Certa vez eu estava numa viagem missionária, lá em Minas Gerais, são vários, acho que, se eu não me engano, não sei se foi Passa Quatro, eu já fui em muitas viagens lá no interior de Minas, e a gente evangelizando, a pessoa falou assim para mim, eu não acredito na Bíblia não, porque ela é escrita por homem, a gente é tudo pecador, tudo falho. Aí eu falei para ela assim, eu vi a aliança, né? Eu falei assim, você é casada? Ela falou, sou. Eu falei, quem fez seu casamento? Eu casei lá no juiz, tal. Eu falei, você acredita no seu casamento? Aí ela falou assim, pois é, foi feito por um homem. Aí, sabe, aí a pessoa, Deus me deu nessa estratégia, a pessoa ficou assim. Eu falei, querida, tudo que a gente faz aqui na terra tem um papelzinho. Se a gente for para juiz, se a gente for para entrar numa causa, tudo é feito pelo homem. E a Bíblia, tudo bem, foi escrita por homem sim, porém com um diferencial muito grande, inspirada por Deus. O Espírito Santo inspirou o homem para que ele colocasse aí no papel o que Deus estava passando para a humanidade. Então, se eu não crer na Bíblia, eu não vou crer também em nada que o homem fez para mim aqui. Meu casamento não é válido, que eu também sou casada, entendeu? A casa que eu comprei também não tem validade nenhuma, porque foi alguém que assinou, né, humano, né? A não ser que sua casa foi direcionada pelo anjo, né? Aí, queridos, a pessoa não teve mais o que falar. Entendeu? Então, nós temos que estar atento quando a gente evangelizar, para a gente falar. E a outra vez, a outra pessoa falou assim, eu sou ateu, não acredito não, em Deus não. Eu falei, tudo bem, a gente realmente tem que crer na Bíblia, querido. Só que quando chega uma situação difícil, vocês chamam a Deus, né? Vocês não chamam outra coisa não, né? Entendeu? Então, a Bíblia, para a gente crer nela, irmãos, para a gente crer em cada coisa que está escrito ali, tem uma palavrinha com 2 letrinhas. Quem pode dizer? Uma palavra com 2 letras, gente. Para a gente poder... É fé, né, gente? Fé, né? Se a gente não tiver essa palavrinha, a gente não vai acreditar em nada, gente. Nada. Eu não vi o mar vermelho ser aberto. Eu não vi, irmãos, mas eu creio que ele se abriu.
Entendeu? Eu creio nessa história maravilhosa que está aqui. Eu creio. Tudo. Entendeu? Não vi lá o Elias indo embora como uma carruagem de fogo, mas eu creio. Está escrito. Está escrito. Não vi Jesus, queria muito ter visto. Mas eu creio. Eu creio e também a história também fala sobre ele, né? História com H. Entendeu? Foi um fato comprovado. Só, amados, que ele vive. Muita gente crê que ele veio, que ele morreu, mas ainda está aguardando não, ainda não acha que ele está na cruz. Jesus não está mais na cruz, gente, a cruz está vazia. Vamos falar isso por aí, tá? Que a cruz está vazia. Aí ele diz aqui, tá? Que a Bíblia foi soprada, inspirada, soprada. Aí ele fala aqui, porém os autores bíblicos não foram usados automaticamente como se escrevesse um ditado. Eles foram instrumento de Deus, cada qual com sua própria personalidade e talento, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Nós lemos lá, se eu não me engano, 2 Pedro, lemos 1:21, né, que fala que a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então vamos para o 3 aqui. A inspiração bíblica é plenária. A palavra plenária aqui significa total, completa. Então a inspiração bíblica ela é verbal porque um foi passando para o outro, né, falada. Plenário é a inspiração total e completa, tá? Então, aqui ele fala que a inspiração da Bíblia também é plenária, isto é, a inspiração é total e completa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Então, aqui, ele está falando aqui, né, que a nossa declaração de fé professa que a inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado. Todos têm o mesmo grau de inspiração. Depois eu vou pedir à mídia para colocar Romanos 15:4, tá? Por favor aí. Romanos 15:4. Então a Bíblia, queridos, ela é a palavra de Deus. Ela apenas não contém, ela é. Aí o que diz aí, ó? Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Olha que coisa linda, gente. Então, irmãos, outra coisa também que eu quero falar antes da gente para o nosso tópico 2, a inspiração divina e os autores da Bíblia. Outra coisa que eu quero dizer, a Bíblia, ela foi escrita com aproximadamente 40 autores, né? Homens diferentes, de linguagem diferente, como você pode ver na própria palavra mesmo, né? Pedro, ele não tinha uma cultura como Paulo. Paulo era um grande erudito. Erudito é uma pessoa bem culta, tá? Que lê muito, que estuda muito, que é muito inteligente. Então, esse se chama erudito. Mas tinha Paulo, tinha Pedro, tinha João, Mateus. Todos esses homens, cada um tinha uma personalidade, cada um tinha uma maneira de falar, de se expressar. Uns falavam de uma maneira mais simples, outros falavam de uma maneira mais, como se diz assim, mais complexa, vamos falar assim, né? Mas todos eles, uma maneira mais difícil, todos eles falavam a mesma coisa. O quê? De Deus. Todos eles diziam a mesma coisa. Todos eles falavam que Jesus salva, liberta, transforma. Todos eles falavam, arrependei-vos e crede. Todos eles diziam, só há salvação quando há arrependimento. Todos eles falavam da palavra salvação. Todos eles anunciavam a mesma coisa. Então, amados, é isso. Não importa se você não tem muito estudo, se você tem um estudo maior, o importante é você entender que o Senhor,
Ele morreu na cruz por seus pecados, para te salvar. Você, para ir para o céu, você tem que ter esse encontro com Ele. E que você, sendo um salvo em Cristo, você tem que levar essa palavra para outros. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Jesus não falou, olha, discípulo, é só vocês. Ide por todo mundo vocês, né? Ou então falou, pastores, ide por todo mundo, missionários, ide, professores, ide. Eis-me aqui, gente. Glória a Deus. Estou aqui para proclamar. Porém, é a igreja, gente. É todos que se chamam discípulos. Tem que levar a palavra. Porque se eu não for discípulo, eu não vou levar. Como você vai levar uma coisa que você nem é? Então, se eu sou um discípulo, eu tenho que amar e levar essa palavra aonde for necessário. Vamos para o nosso tópico 2. Irmãos, quem quiser falar alguma coisa, pode falar, tá? Estou correndo um pouquinho por causa do horário, tá? Mas quem quiser só falar aí, nós já estamos no tópico 2. Vamos lá, inspiração divina e os autores da Bíblia. A inspiração dos autores. O Espírito Santo garantiu a liberdade dos escritores bíblicos, conforme a capacitação de cada um. Portanto, a Bíblia possui particularidades quanto ao gênero literário, gramática, vocabulários e outros. Apesar disso, os autores não se tornaram intérpretes do divino. Isso porque Deus não inspirou aos escritores apenas os pensamentos ou as ideias. O Espírito Santo também inspirou cada uma das palavras que expressa com exatidão a mensagem divina. Então, como eu estava comentando aqui um pouquinho antes, né? Todos nós, todo mundo que entendeu a palavra do Senhor, que vai levar essa palavra, não importa se ele tem graduação, se ele tem um curso superior, se ele tem um técnico, não interessa isso não, gente. O que interessa aqui, que ele está falando aqui, é que todos nós podemos falar da palavra, porque quem inspira a palavra de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai te impulsionar e te inspirar para você levar essa palavra. Agora, claro, tem que ter alguém disponível. O Espírito Santo, ele não vai entrar dentro de mim, se eu não quero. Não vai, amados. Quando a gente está comentando assim, né, quando a gente está falando assim, que todos podem falar, é quem quer falar a palavra do Senhor, amados. Quem entendeu e que compreendeu que a palavra do Senhor era para ser divulgada. Se eu amo esse Deus, eu vou levar para outros essa palavra. Quando você gosta de alguma coisa, você não quer falar para o outro? Pelo menos nós mulheres somos assim, né? A gente gostou de um vestido, gostou de um, né? Ou então, ganhei um bombom, estava delicioso, eu quero logo dizer para o outro. Né? Então, queridos, mesma coisa é a Bíblia. Quando você ama a Deus, você quer falar, você quer dizer. E quando você tem um Espírito Santo em você, alguém vê isso, eu tiro por mim da época que eu estava na faculdade, amados. Eu não cheguei na faculdade dizendo que eu era crente. Se eu tivesse oportunidade, eu ia falar mesmo. Mas eu estava lá para me estudar, né? Ter meu testemunho de vida, não para me chegar lá e evangelizar, porque a gente está ali na faculdade para aprender o que a gente está lá na faculdade, né? Agora, interessante, né? Fiz amizade com as meninas lá, do grupo da gente. Aí uma falou assim para mim, nós fizemos um grupinho, né? Nós, cristãs, fizemos um grupinho na hora do nosso intervalo, que a gente tinha um intervalozinho, e fomos lá, né, para o estacionamento para orarmos. Um minutinho, né? Eu e umas meninas lá que gostavam de oração. Aí a minha colega, minha xará, falou assim para mim, não é cristã não, ela falou assim para mim,
Eliane, depois de você, me inclui na oração lá que vocês estão lá fazendo. Falei, se você quiser ficar com a gente lá, pode ficar. Não tem problema não, a gente está orando. Aí ela foi e me pediu oração. Entendeu? Eu não falei que eu era crente. Né? Agora, quando o professor falou que nós viemos do macaco, aí eu falei, gente. Aí eu me pronunciei. Que ele, né, a gente podia falar alguma coisa, eu falei, professor, me desculpe, mas eu discordo. Aí ele descobriu que era crente. Entendeu, amados? Então, quando a gente tiver uma oportunidade, é isso que a gente está falando, entendeu? Não é para você chegar lá no meio da turma, lá, você está numa aula lá de psicologia, de não sei o quê, eu vou evangelizar agora. Não é isso, gente. A gente somos seres inteligentes, somos seres estratégicos, pedimos sabedoria a Deus. Agora, quando a gente tiver uma oportunidade, por que não vou falar? Vou falar sim que eu sou cristã, que eu sou de Jesus, e que se a pessoa não quiser Jesus, a pessoa não herdará o reino do céu. Vou dizer, olha, Jesus te ama e eu também. Agora, se você não aceitar Jesus, meu amor, você não estará no céu com Jesus. Entendeu? Então, é isso, gente. É isso. Aí a minha amiga gostou tanto que toda oração ela queria oração. Ela, nossa, toda reuniãozinha da gente lá da oração, ela estava lá. Não aceitou Jesus não, irmãos, mas ouviu a palavra. Entendeu? Então, tem um tempo que eu não a vejo, mas a palavra ficou, tá? Então, amados, é isso. Aqui o autor está querendo dizer isso, tá? Que independente da sua instrução, do seu grau de instrução, do que você tenha, não é preciso ninguém fazer uma teologia para falar de Jesus. Eu fiz porque eu gosto. Se você quiser fazer, faça. Mas tem pessoas que eu conheço que não são teólogos, mas são pessoas usadas por Deus tremendamente. Por quê? Porque busca. Também, se eu fizer uma teologia, mas eu também não usar isso, a minha teologia, de nada adiantou também, gente. Se eu fizer uma teologia, eu não praticar o que eu aprendi no seminário, de nada adiantou, né? Tá? Então, tudo que Deus quer da gente é que a gente ame a Ele e passe essa palavra para frente, para que outros venham a ser salvos, tá? Vamos lá, as limitações dos autores. Aqui ele está falando, né? É praticamente o que eu falei também. Aí ele fala de Moisés, né? Que Moisés, mesmo sendo o autor do Pentateuco, ele foi impedido de entrar na Terra Prometida, né? Porque ele transgredira contra o Senhor no deserto. Aí ele fala também, entretanto, nenhum texto das Escrituras, quanto à sua inspiração e veracidade, está condicionado. O que ele está falando aqui, o 2:2 aqui, é que nós somos limitados, mas que a palavra de Deus não é porque uma pessoa, e está falando aqui de Moisés, né, devido a Moisés, quando Deus falou para ele falar a rocha, o que ele fez? Ele tocou na rocha, né, com raiva, porque o povo estava perturbando ele. Vamos falar a realidade, que o povo não é fácil não, não mudou muito não, tá, gente? Então, o que acontece? O autor está dizendo aqui que independente dessas coisas que ocorram, da nossa limitação, a palavra de Deus, ela jamais deixará de ser verdadeira, porque ela está acima, ela é superior ao tudo que o homem é aqui. É isso que o autor está querendo dizer. A palavra de Deus é superior, não importa se eu falho, Deus ele não falha. É isso que o autor está dizendo, tá, amados? Que a palavra de Deus nunca vai deixar de ser inspirada, verdadeira, por causa do pecado do homem. Ela é superior. Aí, deixa eu falar para vocês a palavra supremacia, gente, que é a nossa lição, a supremacia das Escrituras, né? Então, por que é supremacia, gente? Porque supremacia significa que ela é... Supremacia é autoridade máxima. Quando alguém está aqui fora que vai para o Supremo não é o grau maior entre os juízes?
Então, amados, supremacia é autoridade. Por isso que é a supremacia das Escrituras, tá? É autoridade máxima. Então, a Bíblia, as Escrituras aqui é a Bíblia, ela é suprema. Ela é a maior autoridade. Por isso que o autor colocou essa palavrinha, tá? Para vocês entenderem também. Então, vamos lá, gente, para o 3. Antes da gente ir para o nosso tópico... Vamos para o nosso tópico 3? Que esse 3 aqui, os diferentes gêneros literários, eu até já comentei várias coisas disso daqui. Dei uma resumida aqui, tá? Vamos para o nosso tópico 3, o Espírito Santo e a Bíblia. Vamos pular para lá, tá? Porque, na realidade, já comentei várias coisas em relação a esse 3 e o 4 aqui. Vamos para o nosso tópico 3, a inspiração do Antigo Testamento. A Bíblia é categórica em reiterar sua inspiração divina. O registro de Juízes ensina que os livros de Moisés são mandamentos do Senhor. Juízes escreveu isso. Esdras reconhece como inspirados os livros de Jeremias. Então, um autor vai confirmando a autoria de outro. É isso que o autor está querendo dizer aqui, tá? O Espírito Santo vai confirmando no coração de cada um, confirmando o coração de Moisés, coração de Esdras, Ageu, Zacarias, tudo como ele está colocando aqui, ó. A respeito da inspiração da lei de Moisés e dos profetas, Zacarias ensinou que os seus escritos eram as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo Espírito. Eu quero que aqui coloque aqui a mídia, Zacarias 7:12. Por favor, gente. Zacarias 7:12. Depois a gente vai ver Lucas 24:44. Aí, o que diz? Ó? Sim, fizeram o seu coração duro como diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, mediante os profetas que nos precederam. Daí veio a grande ira do Senhor. Bom, o que a gente vai atentar aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, né? Aqui Zacarias está enviando a palavra, né? Falando da palavra do Senhor. Então, Esdras também falou, Ageu também falou, né? Moisés nem se fala, né, gente? Moisés, ele escreveu ali o Pentateuco, né, que são os primeiros livros da Bíblia. Então, um autor com o outro falavam, sempre inspirado pelo Espírito Santo. Lucas 24:44, até Jesus falou, gente, também. Nossa, ele já era a própria palavra, né? Mas ele não deixou de falar também. Lucas 44:4. A seguir, Jesus lhe disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, amados, o que a gente vê aí? Todo mundo falando a mesma coisa. Inspirado por quem? Pelo Espírito Santo. Todos na mesma ligação, tá? Então, vamos ver a inspiração do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 2 pressupostos básicos de sua inspiração. A promessa de Cristo de enviar o Espírito Santo para guiar os discípulos. Os escritos bíblicos que vindicam esse cumprimento. Então, vamos abrir lá, Atos 2:4. Né? Coloca aí para mim, por favor, gente. Atos 2:4. Agora a gente vai ver a inspiração no Novo Testamento. Olha aí, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ali todo mundo começou a entender um ao outro, através do Espírito Santo. Tá? Então, não tem como não acreditar na Bíblia, gente, porque um vai passando para o outro. E outra coisa, para a gente entender a palavra,
Né? Uma coisa que eu digo para vocês, é como eu falei no início, a gente tem que ser pela fé e estar com o nosso espírito voltado para isso. Fé. Bíblia só se crê nela por fé. Mas, além da Bíblia, Deus também deixou outra coisa que eu não vou abrir não, está lá em Romanos 2, quem quiser ler depois, a natureza, gente. A gente também pode ver Deus na natureza. Natureza está aí. Você pode ver Deus nessas flores lindas. Tudo que você olha, tudo é feito de uma maneira tremendamente perfeita. Então, não tem... uma vez uma pessoa falou para mim, se eu não sei ler... Aí eu perguntei, sabe ouvir? Sim. Então, ouça. Ouça a palavra do Senhor. E outra coisa também, tem o método Braille, né? Para quem não tiver como enxergar, né? Tem um método, que aí a pessoa, né? Vai através daquele método ali, tá? Irmãos, não temos desculpa. Até isso diz em Romanos 2, tá? Não temos desculpa para dizermos que não vemos Deus. Não temos, amados. Esse mundo de hoje, então, a gente falar isso é uma coisa até esquisita, porque o mundo está tudo internetizado, não sei nem se tem essa palavra, né? Assim, a internet, falar assim, na internet, globalizado, né? Acho que agora melhorou. A internet, ela está aí no interior em tudo. Meu marido tem um primo lá no interior de Campos. Nós já visitamos ele há muito tempo atrás. O vizinho dele lá é o boi e a vaca, né? Agora não é muito mais não, tá? Porque agora tem internet. Então, a internet chegou lá, gente. Então, gente, não tem como dizer que eu sou uma alienada ou eu sou uma ignorante que eu não sei nada. Tá? É muito complicado isso aí de falar. Então, vamos para o 3 aqui. A obra da regeneração e iluminação. A Bíblia ensina que o Espírito Santo testifica de Cristo e convence o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Está lá em João 15, 26. Desse modo, o Espírito Santo atua no processo de salvação e produz a fé regeneradora, que vem pelo ouvir a palavra. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesse aspecto, o Espírito Santo não apenas inspirou as palavras da salvação, mas também as aplica ao coração humano a fim de regenerar os pecadores. Sem esse mover do Espírito, não é possível nem aceitar e nem entender a palavra de Deus. Essa ação em conduzir o pecador a compreender as verdades bíblicas chama-se iluminação. Porém, ressalta-se que o Espírito Santo ilumina o que ele já tem inspirado. Não se trata de nenhuma nova revelação. Nossa, coisa linda isso daqui, né, gente? Vamos abrir Efésios 1, 18? A mídia coloca aí para mim. Gente, alguém confirma a hora para mim? Então o reloginho está certo aqui, né? Tá. Então o reloginho está atrasado 2 minutos. Tá, obrigada. Então vamos lá, Efésios 1, 18. Já estou terminando, tá? Vamos falar a conclusão e orar. Vamos lá, Efésios 1, 18. Diz assim, ó, iluminados aos olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. O que o autor quer dizer aqui? Que a Bíblia em si, ela própria se confirma uma com a outra. E que o Espírito Santo, ele que ilumina tudo. Sem ele, nós não somos nada. Vamos falar bobagem, besteira. Então, a gente tem que ter ele. E quando a gente tem ele, a gente tem que deixar ele nos dirigir. Porque se falamos que temos o Espírito Santo, mas não deixamos ele nos direcionar, estamos mentindo, gente.
Somos mentirosos, não estamos deixando Deus nos controlar. Estamos sendo controlados pela nossa carne. Então, o importante, se você é sal e luz, se você tem Jesus, se você tem essa palavra inspirada, soprada por Deus, o que vai acontecer? Você vai ser uma nova criatura. Não estou dizendo, irmãos, que a gente é perfeito, não, porque eu não tenho mania de perfeição em nada. Porém, uma coisa, eu quero viver essa palavra. Eu sempre digo isso aqui. E eu estou lutando todos os dias para isso. Aliás, gente, quem quer ficar achando que é para ficar paradinho, a gente está em guerra, tá? Mais do que nunca. Então, quem achar que é para ser cristão, para tomar água de coco, sinto muito, gente. Não tem como. Eu até amo água de coco. Mas não tem como viver assim, tá? É só falando isso para vocês, vocês entenderem que a gente vivemos uma guerra, irmãos. Não é guerra civil. Não estamos aqui falando de guerra, do tiroteio que na Ucrânia lá e a... Ucrânia e quem, hein? Até me esqueci aqui. Obrigada, Rússia. Então, não é essa guerra que eu estou dizendo. Estamos numa guerra espiritual. Numa guerra de pensamentos, uma guerra psicológica terrível. Então, se a gente não se submeter ao Espírito Santo, eu vou dizer para vocês não vão vencer. Isso eu digo para mim todos os dias. Todo dia eu digo para a minha carne, aquieta a minha alma. Todo dia eu falo. Eu quero que o meu espírito sobreponha a minha carne. Temos que... Isso é um treinamento, amados. Isso é um treinamento. E eu não vou falar para vocês, não. O treinamento não é fácil, não, tá? Mas a gente tem que treinar todos os dias. Então, vamos para a nossa conclusão? Eu quero terminar no horário certinho. A Bíblia é a palavra de Deus. Escrita. Ela foi inspirada verbalmente, um falando para o outro, e seus autores a escreveram inspiradas pelo Espírito Santo, verbalmente e plenamente, tá? Que é total e completa. A inspiração da Bíblia é plena. Todos os livros e a palavra da Bíblia têm total e completa autoridade, não esquecendo. Supremacia é autoridade. Este ensino concorda com a nossa declaração de fé, que professa crer na inspiração divina verbal e plenária da Bíblia Sagrada. A única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Então, se você diz que ama Deus, você não lê Bíblia, eu vou voltar a falar o que eu falei no início. Você está pecando. Pode ficar aborrecido comigo, não me preocupo com isso não. Você está pecando se você não lê Bíblia. Você todo dia alimenta a tua carne. Então, por favor, vá alimentar seu espírito. Em nome de Jesus. Tá? Então, vamos ler, amar. Algumas curiosidades rapidamente aqui da Bíblia, tá, gente? Não vai nem dar tempo, mas vou só falar um negocinho rápido para a gente orar. A Bíblia tem 1.189 capítulos. Ela tem 31.173 versículo total. Ela contém 929 capítulos no Antigo Testamento e 260 no Novo. Ela é maravilhosa. Foi escrito em duas línguas, né? Hebraico e grego. Mas Jesus falava aramaico. Tá? Não vamos esquecer, tá? Mas as duas principais aqui é o hebraico e o grego, tá? O grego no Novo Testamento e o hebraico no Antigo. Tá, amados? Eu vou terminar, tá bom? Vamos orar. Ame essa palavra. Não deixe de passar essa palavra. Deixa eu falar do autor aqui, João Ferreira de Almeida, tá? Foi o nosso tradutor da palavra de Deus. Vocês verem aí as nossas Bíblias, aí vocês vão ver sempre o nome desse homem. Ele era de Portugal, tá? João Ferreira de Almeida. O pastor João Ferreira de Almeida. Foi ele que é o nosso tradutor da palavra, tá? Eu estarei orando, vamos orar. Eu agradeço a Deus essa manhã, a nossa EBD. Que Deus esteja aí abençoando a vida de cada um, amados. Vivam, leiam, amem, pratiquem
a palavra de Deus. A gente é chato assim falando, é porque é uma coisa que a gente tem que colocar isso como estilo de vida. Sua vida tem que ser pautada na Bíblia. Se não está pautada na Bíblia, está errado. Não importa a cultura, gente. A Bíblia, ela é superior a tudo. Certa vez eu estava numa missão lá, pregando em Aracruz, evangelizando. Em Aracruz, Espírito Santo, numa tribo indígena, né, junto com o pastor lá. E o índio, né, o chefão, estava lá com 2 mulheres perto da gente, né? E a gente pregou a palavra. Pregamos a palavra de Deus. Que a Bíblia não fala que tem que ter 2 mulheres, né? Então o índio continuou lá com a mulher dele, lá com as 2 mulheres dele, mas ele ouviu a palavra. Então, queridos, o missionário está há 20 anos pregando contra isso lá na vida dele. Mas, por quê? É cultura do índio, mas a Bíblia, ela é superior à cultura. Tá? Então, a gente vai pregar de uma maneira, tanto que o homem está 20 anos lá, de uma maneira, eu estou falando de uma maneira direta, mas o pastor, né, todo dia falava, todo dia, entendeu? Obrigada, vou orar. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por esse momento, por essa hora, te agradecemos pelo teu amor, te louvamos porque a tua palavra foi ensinada, Senhor, não eu, mas o Espírito Santo, e eu quero te adorar nessa manhã, Espírito Santo, dizer que tu és o meu amado, o meu querido, não temos outro Deus além do Senhor. Obrigada, Pai, obrigada porque Jesus Cristo veio para nos salvar, para nos dar a vitória espiritual em primeiro lugar. Nós te glorificamos porque se não fosse Jesus Cristo naquela cruz, não teríamos acesso à Nova Jerusalém, não teríamos acesso a Ti, Senhor, e nós te glorificamos, porque Tu és eterno, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero te entregar cada família, eu quero te entregar cada vida, cada criança, te entregar, Pai, esse dia, entregar, Senhor, as nossas vidas nas Tuas mãos e dizer muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Através desse sacrifício, nós temos acesso ao céu, à Nova Jerusalém. Santifica nossas vidas, Pai. Santifica a vida do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo venha amar a Tua palavra, Pai. Que o Teu povo venha ter prazer, alegria em ler a Tua palavra. Eu quero te agradecer, porque eu tenho meus olhos para ler a Tua palavra. Obrigada, Pai. Eu declaro a vitória da Tua igreja. Eu declaro a vitória de cada família, de cada criança. Guarda, Senhor, as nossas famílias, as nossas gerações. Guarda aí, pastor Braga, pastora Geisa, os pastores, pastor Nível, sua casa, todos os pastores, pastor Natanael, a EBD, cada membro da Tua igreja, Senhor. O Senhor venha guardar cada missionário, cada pregador que prega a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra, ela não está presa a nada, ela é superior a tudo. E nós nos rendemos à Tua palavra, Pai. Quero te agradecer pela vida de cada irmão meu, Senhor. Muito obrigada. Abençoa a Tua igreja. Abençoa, Senhor, cada pessoa. E que nós, como igreja, venhamos a falar desse Senhor para onde estiver precisando. Falar de Ti, Senhor, porque Tu és o nosso amado. Obrigada, Senhor. Recebe toda a adoração, recebe o nosso amor, a nossa gratidão. Eu oro te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, que Deus abençoe.